Senhor meu Deus, meu Pai querido, nós entramos na Tua presença com imensa gratidão. Nós chamamos, o Senhor é o Senhor da nossa vida, é todo-poderoso, forte. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa. Perdoa falhas, erros, fraquezas, perdoa, Senhor. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada pessoa que nos acompanha. Passa do Teu sangue sobre os templos, os líderes, nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com responsabilidade e temor, que vidas sejam transformadas e altamente abençoadas, que o Teu povo seja altamente favorecido. Ó Deus, perdoa-nos, cubra-nos com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Perdoa-nos, se em algum momento, alguma situação, entristecemos o Teu Espírito Santo, se o Senhor se entristeceu conosco, se há algo que tem o poder de impedir o nosso clamor de subir, nos perdoa. Nós precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós não somos capazes de ir além sem o Senhor. Não há vida sem o Senhor, não há esperança sem o Senhor, não há força sem o Senhor, não há visão, não há nada. O Senhor é a verdadeira sabedoria, do Senhor que vem o poder, é do Senhor que vem toda a nossa esperança para o futuro. É porque conhecemos o Senhor, por isso sorrimos para o futuro. Tem misericórdia de nós. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre nossos familiares, nossos lares. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério, mudança de vida. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso povo em todo lugar. O sangue de Jesus tem poder sobre nossos projetos, nossos sonhos. O sangue de Jesus tem poder sobre esta manhã. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, há poder no sangue de Jesus. Eu repreendo toda ferramenta preparada contra nós, todo laço, toda armadilha, toda cilada, toda artimanha, todo levante, tudo que está sendo armado e preparado no mundo espiritual, nós desfazemos no nome de Jesus, nós quebramos no nome de Jesus, nós destruímos no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo laço, toda cilada, toda artimanha, todo laço maligno, demoníaco, para roubar mentes, corações, a reunião, a trabalhar o trabalho, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que caia por terra em nome de Jesus. Amarramos todas as forças do mal e lançamos no abismo em nome de Jesus. Desfazemos todas as obras do mal em nome de Jesus. Cubra-nos com Teu sangue. Eu repreendo cansaço, desânimo, distrações, mentes dispersas, em nome de Jesus. Toda força contrária para roubar mentes, para roubar o trabalho, para nos roubar, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Nos cubra com Teu sangue. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Não podemos, Senhor, não há o que fazer se o Senhor não guardar. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos que o Senhor guarde, que o Senhor nos proteja, nos defenda, nos livre, nos cubra com Teu sangue. Eu consagro este trabalho ao Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu peço graça, eu peço unção, eu peço poder, eu peço a Sua presença, eu peço a manifestação do Seu poder. Não podemos ir além sem o Senhor. Nós dependemos completamente do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu agradeço pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade maravilhosa. Eu entrego essa reunião nas Suas mãos. Eu a entrego nas Suas mãos, pedindo que o Senhor derrame unção e nos abençoe grandemente. Eu agradeço pela oportunidade dessa manhã. Eu agradeço pelo privilégio de Te servir. Eu consagro o primeiro dia da semana ao Senhor, consagro toda a nossa semana ao Senhor.
eu entrego tudo nas suas mãos. Eu te amo e te glorifico porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigada por tudo, Senhor. Ai de nós, sem o Senhor, porque perecemos. Peço que se faça presente aqui, porque se o Senhor não estiver presente, não tem sentido, nada tem sentido. Mas a sua presença é que faz toda a diferença. Te amamos, obrigada, meu Deus, muito obrigada, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Eu digo para você que ninguém está preparado para morrer, não está preparado para morrer, quem ainda não colocou a sua casa em ordem. Deus disse em 2 Reis 20, no versículo 1, naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. No original, esse põe em ordem significa dê ordens à sua casa. Tudo relacionado ao reino, à família. Mas nós podemos ampliar essa ordem, oriente, dê ordens acerca daquilo que é necessário, oriente toda a sua casa, prepara a sua casa para o futuro. A única coisa, a única ordem que Deus deu foi essa. Coloca a sua casa em ordem. Dê ordens aí na sua casa. Coloca as coisas no lugar. Orienta. Alguém disse que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a família. Se nós vemos quando os filhos de Jó morreram, eu até já falei sobre isso aqui, ele dobrou os joelhos, ele perdeu todos os filhos, sepultou num único dia, ele caiu de joelhos e adorou a Deus. Quando Davi perdeu Absalão, os gritos eram ouvidos à distância. E nós entendemos que Jó, ele tinha uma paz imensa no seu interior, porque ele sabia que ele havia feito tudo que realmente era necessário. Já Davi não. Davi foi um grande homem, nós temos elogios 1000 para ele, a fé dele, foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou dentro de casa, ele não corrigiu os filhos. Ele não gastou tempo para orientar. No final, ele deu, sim, orientações para Salomão, muito importantes, por sinal, mas ao longo da vida, talvez até por ter sido negligente com os outros. Nós devemos lembrar que nós estamos em uma corrida de revezamento. Se nós falharmos no passar o bastão para as próximas gerações, a igreja do Senhor tende a sofrer. Porque hoje nós vamos ver que é possível
em uma única geração, tudo se perder. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que o grupo original, que saiu do Egito, você sabe, morreu no deserto. Aí a nova geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. E a terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia o Senhor. Nem conhecia os feitos do Senhor. Nada. A geração que entrou na terra prometida não transferiu, não passou bem o bastão. E isso é muito triste. As perdas são muito sérias, porque quando você lê ali, você vê o sofrimento daquela geração em função do erro da geração anterior, que não ensinou os seus filhos. E quando nós falamos sobre isso, alguém que não tem filho vai dizer, bom, eu estou isento disso, eu não tenho filho. Vem cá. Hoje nós vamos aprender também que Deus chamou Abraão para que dele fosse levantada uma nação que servisse como vitrine para todas as demais gerações. E ele tinha uma responsabilidade, como está ainda em Hebreus, comigo e com você. Então, independente se eu tenho filhos biológicos ou espirituais, eu sou responsável por cada pessoa que passa por mim, as pessoas que trabalham comigo, não só os da minha casa. Eu sou responsável em passar Jesus para as pessoas, com o meu exemplo, com o meu testemunho, com a minha mensagem. A minha vida é a minha mensagem. É muito sério o que nós vemos, porque a ordem do Senhor para Ezequias foi exatamente essa. Foi a única coisa que Deus falou com ele. Põe a sua casa em ordem. Dê ordens acerca do futuro, do governo, da sua família, sobretudo, organiza as coisas. E nós vemos que ele não fez. Ele foi um homem que serviu a Deus? Serviu, a Bíblia fala muito bem dele. Como a Bíblia fala muito bem de Davi. Mas você pode deixar lacunas na sua vida que vão prejudicar os seus e vão prejudicar as próximas gerações. O exemplo, ele não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de ensinar. A única forma eficaz. Nós temos que lembrar que erva daninha, ela nasce em qualquer lugar. Você não precisa plantar erva daninha. Mas uma boa lavoura, você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que ir lá tirar o mato, você tem que irrigar, você tem que adubar, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. E vírus, por exemplo, o mal é como um vírus. Você pega vírus no ar. E o mal é assim. Se você não insistir continuamente, falando em casa, evoluindo na sua vida, sendo um bom testemunho, especialmente em casa, nós temos que lembrar que o mal, ele
ele é como um vírus. Agora, aquilo que é certo, o bem, aquilo que é correto diante de Deus, você precisa investir, você precisa ensinar. Não basta você andar com Deus, seus filhos precisam andar com Deus. Não basta. Hoje nós vamos aprender que o cativeiro babilônico foi gerado dentro da casa de Ezequias. 100 anos, um pouco mais, 100 anos depois, que o Senhor mandou uma mensagem para Manassés, que foi o seu filho. Toda aquela profecia, daquela devastação em Israel se cumpriu. E um dos maiores causadores foi Manassés. E, indiretamente, o Ezequias causou isso, porque no 6 diz assim, acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, o Senhor, quando disse para ele, o curou, e disse, põe ordem na sua casa, coloca ordem na sua casa. O Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. O Manassés começou a reinar com 12 anos. Quer ver? Vamos ver isso aqui. Ainda em 2 Reis 20, vamos para o 12. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Isso foi depois que ele já tinha sido curado. Não houve nada em seu palácio, em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante. Vieram da Babilônia. Ele mostrou tudo para gente estranha, gente desconhecida. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Está vendo esse pessoal que entrou aqui na sua casa, no seu palácio, e você se mostrou para eles? Um dia, esse mesmo povo vai devastar com tudo isso e vai levar tudo. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, nada, vai restar nada, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E esse eunuco aqui não é aquele eunuco que o Senhor disse, alguns se fazem eunucos e tal, porque não querem casar e tal. Mas não está falando de castração aqui, está falando alguns dos seus descendentes serão castrados, literalmente, para que não frutifiquem, para que não reproduzam. Serão feitos eunucos, se tornarão eunucos no palácio do rei. Olha a resposta que o Ezequias deu. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Ele ouviu tudo isso e ele disse, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. A verdade é assim, que se dane as próximas gerações,
Graças a Deus que no meu tempo, enquanto eu estiver vivo, nada disso vai acontecer. Então, assim, isso vai acontecer aí para frente. Inclusive, ele ouviu com seus descendentes seus, serão castrados, levados e castrados. E ele respondeu, boa essa palavra. Você está entendendo? Ele disse, boa é essa palavra. Porque pensou, entendeu, que durante a sua vida haveria paz e segurança. E essa tem sido a mentalidade de muita gente. Que se dane, cada um que cuide de si. Eu não quero saber, eu já tenho que cuidar de mim. Cada um que pense nas suas questões aí para frente. Eu cumpri com a minha parte até aqui, agora que você toque sua vida, problema seu, não quero saber o que vai ser dos meus descendentes, não quero saber das próximas gerações, não estou plantando nada para lá. Importa que no meu tempo, enquanto eu estiver vivo, tudo, eu tenho a paz e eu tenho a segurança. Então, boa essa palavra. Vai acontecer no futuro, não vai acontecer comigo. Essa foi a cabeça dele. E quando a gente lê isso, a gente pensa assim, meu Deus, mas ele ouviu algo tão terrível, que inclusive seus descendentes serão levados e feitos eunucos, castrados, que sofrimento. Tudo que ele havia mostrado no futuro, isso tudo seria levado. E ele diz, boa essa palavra. Porque no meu tempo eu vou ter paz, vou ter segurança. Isso vai acontecer só ir para frente, eu nem vivo votar. Então, problema deles, não é problema meu. Não me importo com as próximas gerações. Eu não me importo que se dane as próximas gerações. Muito bem. Aqui, 2 Reis 21 a 16. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Então, se Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, que foi quando Ezequias morreu, Ezequias teve mais 15 anos de vida. Então, ele nasceu 3 anos depois que ele foi curado. Correto? Ele nasceu 3 anos depois que ele foi curado, porque ele teve mais 15 anos de vida. Esses 15 anos de vida foi para dar ordem às coisas, organizar as coisas, organizar o futuro. Então, o que ele tinha que ter pensado quando Manassés nasceu? Eu vou investir tudo nesse menino. Deus me deu uma única ordem. Deus me deu uma ordem. Deus não me deu 2 ordens. Deus me deu uma. Põe sua casa em ordem. Dê ordens na sua casa. Organiza todas as coisas para o futuro. Então, ele morreu, o menino passou a reinar. E se nós tivermos que eleger o homem mais mau, mais ímpio, mais terrível da Bíblia, eu creio que vai ser difícil encontrar alguém pior que Manassés. Vai ser muito difícil a gente encontrar alguém que foi pior que Manassés. Agora, você já conhece a história de Ezequias? Ele fez um excelente trabalho e recebeu elogios. Ele fez um trabalho excelente em Israel. Ele derrubou altares, ele abriu a casa do Senhor, ele levou o povo a cultuar o Senhor. Ele fez um bom trabalho. Isso ninguém pode tirar. Só que nós vemos que naquela área em que Deus deu a ele, porque via que havia uma fragilidade, quando ele foi curado, primeiro, ao invés de ele estar investindo tempo e energia na formação desse filho,
essa própria atitude dele em mostrar tudo para aqueles mensageiros do rei da Babilônia, ele se sentiu honrado, sabe aquela pessoa que a imagem, e ele quis mostrar tudo, sabe quando a pessoa está muito apegada a tudo que ela tem, e ela gosta de mostrar que ela tem, que ela está à frente de tudo aquilo. E o profeta veio e disse, um dia essas pessoas que você mostrou tudo aí para elas, elas vão levar tudo e vão devastar, inclusive com seus descendentes. Ele morreu, Manassés assumiu, pois ele foi o pior rei. Ele foi tão mau, que você não consegue encontrar alguém tão mau quanto ele. Teve gente muito ruim, mas ele está, assim, entre os piores, se não... alguns garantem que ele foi o pior. Então, a sensação que dá é que Manassés tinha uma revolta com Ezequias. Porque tudo que Ezequias fez, ele foi lá e desfez. Era como se ele tivesse como objetivo desmanchar tudo que o pai havia feito. Tudo. Ele não tinha orgulho nenhum do que o pai fez. Ele saiu desmanchando tudo que o pai fez. Então, eu vou ler aqui para você, e você vai ver tudo isso que ele fez, foi o que o pai dele havia consertado, ele foi e estragou com tudo. Então, assim, era como se ele tivesse decidido, eu vou ser o oposto do meu pai. Mas ele só tinha 12 anos. Mas você vê que as orientações do pai não pesaram, mas talvez das pessoas que estavam ali ao redor dele, tiveram mais peso do que as ordens, se é que o pai realmente fez, porque parece que não, que foi a única ordem que Deus deu, coloca sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. A gente sabe que a gente pode ganhar o mundo através da nossa família. Mas nós podemos perder também muita coisa, como foi. Israel perdeu demais em função da família de Ezequias, por causa de Manassés. Então, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu, porque o pai dele tinha destruído, os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um pó sagrado para Zerá, como fizera Acabe. Então, ao invés de ele imitar o pai, ele estava imitando Acabe. Que você sabe que quando fala os pecados de Jeroboão e a casa de Acabe, eu vou fazer como fiz com a casa de Acabe, pode saber que a coisa é terrível. Porque Acabe profanou e levou o povo a pecar. E a mesma coisa, Manassés. Como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou cultos. Então, ele se rendia à astrologia, construiu altares no templo do Senhor, no templo, dentro do templo, do qual este havia dito, em Jerusalém porém meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o pó sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual
o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo que lhes ordenei e de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Quer dizer, vocês não vão mais sair da terra se vocês obedecerem. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou. Quem desviou o povo? Manassés, a liderança. Quem estava à frente agora? Manassés. Nos dias do pai dele, quando o pai estava no poder, o pai levou o povo a buscar Deus. Quando o pai morreu, que ele assumiu, e ele nasceu depois que Deus havia curado e dado a ele aquela ordem: põe em ordem na sua casa, organiza as coisas. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Sabe, todos que Deus, as nações cananéias que o Senhor tinha destruído e arrancado para dar para Israel, ele estava fazendo pior que eles. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus, que os antecederam, e também levou Judá a pecar com ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Quer dizer, o que eu fiz é o que eu vou fazer com vocês, que eu fiz com Acabe, que eu fiz com Samaria. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários. Pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Pouco mais de 100 anos depois, Jeremias 15, 1 a 14, estava se cumprindo. Onde foi gerado o cativeiro babilônico? Na casa do Ezequias. Porque olha aqui, Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Que foi os intercessores de mais expressão da Bíblia. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Olha a resposta que você vai dar para eles. Porque o povo não melhorou, o povo só piorou. Diga-lhes assim, diz o Senhor: os destinados para a morte, muitos de vocês vão morrer. Destinados para a espada, muitos de vocês vão ser destruídos na guerra. Os destinados para a fome, muitos de vocês vão passar fome e vão perecer de fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro, muitos de vocês serão levados como escravos, como exilados. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu, os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra. Por tudo que Manassés, filho
de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quer dizer, o que ele fez pesou tanto, porque mesmo que alguém lembre assim, bispo, mas depois ele não se arrependeu, só que a Bíblia diz que a maioria do povo não voltou. Aquela semente que ele plantou, e eu tenho algumas reuniões e um culto específico que eu falo bastante sobre isso, porque você vê, você planta, depois você até se posiciona, mas, né, tem muita coisa que foi feita aí para trás. Então, depois que ele teve um gancho no nariz e foi levado, exilado e colocado numa cadeia, ele se voltou para Deus. Então, inclusive, ali mostra que em todo o tempo ele sabia onde buscar. Ele sabia o que era certo, porque quando ele se viu sem saída, ele buscou a Deus. Então, por que ele agiu daquela maneira por tantos anos? Tendo sido criado por um homem que fez um trabalho excelente para Deus. Mas Deus falou para Ezequias, para o pai dele: põe ordem na sua casa, dê ordens aí, oriente, faça um trabalho importante no reino e na sua casa. A sua casa precisa de ordem, precisa de direção, precisa de orientação. Foi a única coisa que Deus mandou ele fazer: orienta bem a sua casa. Dê as direções certas para os seus. Compreendeu? Em Gênesis 18 a 19, mas antes, eu quero lembrar que cada um foi feito e foi chamado com um propósito. Cada pessoa foi. Cada um de nós. E eu acredito que o maior propósito da vida de cada um de nós é passar bem esse bastão. É alertar a nossa casa, nossos filhos, as próximas gerações, do arrebatamento da igreja, da necessidade de se manter Cristo no centro, de se olhar para Cristo, de depender de Deus. Moisés foi chamado para libertar o povo do cativeiro. Esse foi o grande propósito da vida do Moisés. Já de Josué, para colocar o povo na terra prometida. Já de Davi, para reunificar o reino, que estava todo dividido. E ele fez isso. Salomão construiu o templo. E ele fez isso. Neemias, restaurar os muros de Jerusalém. João Batista, preparar o caminho para o Senhor, para a chegada do Senhor. Pedro, nós vemos ele abrindo a porta do evangelho para os judeus e os gentios. E Paulo, ele foi levantado para levar o evangelho aos rincões da terra, para todos os, para outros, para fora de Israel, para outros países e continentes. E Abraão, olha aqui. Abraão, Gênesis 18 a 19. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi. Então, peraí. Eu o chamei, eu o escolhi. O propósito, para quê? Para quê? É para isso que ele deve viver. Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que lhe prometeu. Então, eu levantei este homem para que ele ande comigo, para que eu possa levantar uma nação que seja uma vitrine para o mundo, porque Deus levantou Israel como uma vitrine para o mundo. Hoje tem mudado as leis, mas por muito
muitos anos, as pessoas, o mundo fez as suas leis baseadas na Bíblia. Foi a referência. A palavra de Deus serviu de referência para se levantar leis. Porque há toda uma direção, e ele fez todas aquelas leis e direções que foram dadas, muito bem dadas, para a nação que ele levantou por intermédio desse homem, que ele foi gerado com esse propósito, para que Deus, ele andasse com Deus, e então Deus pudesse levantar dele uma nação, e ele ensinasse os seus descendentes a andarem com Deus. Então, o Senhor levantou essa nação para que servisse de vitrine para o mundo. Tanto que por muitos anos Israel é que prevaleceu. O Senhor nunca teve interesse de colocar Israel nas mãos de nações gentílicas. Nunca teve. E a experiência, a fé de Abraão seria passada, aquele temor para as próximas gerações. Para que todos temessem e confiassem no Senhor. Nós temos que ver que quando Isaac se casou com 40 anos, Rebeca era estéril, ele orou por ela 20 anos. Os gêmeos nasceram, ele tinha 60. Então, isso significa que, quando ele nasceu, Abraão tinha 100, Isaac casou com 40, 140, os gêmeos nasceram, Isaac tinha 60, 160, Abraão tinha. Quando ele morreu, 175 anos, os gêmeos tinham 15 anos, que é Jacó e Esaú. Então, o que nós entendemos aqui? Não ia parar ali. Então, o Senhor não o chamou para que parasse ali, mas que as orientações dele permanecessem de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Tanto que nós vemos aqui em Hebreus, Hebreus 11, 13, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Onde está isso? Está falando da galeria dos heróis da fé, está falando dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então eles morreram sem ter vivido a promessa, mas enxergando de longe e de longe. Então, o Abraão me enxergou. O Abraão enxergou você. O Isaac também. Tanto que na própria galeria dos heróis da fé, com tantos feitos, o que é que a Bíblia fala? Isaac abençoa seus filhos. Jacó abençoa seus filhos. Você vê que está sempre voltado para uma bênção para as próximas gerações. Leia lá. Com tantos feitos, especialmente Jacó. Eu já até fiz uma reunião sobre isso. Se eu tivesse que falar de Jacó e eleger um ponto alto da vida dele, seria do Val de Jaboque. Mas nem toca nesse assunto. Fala de quando ele abençoou os filhos. Porque mostra que eles estavam enxergando longe, estavam nos enxergando. Quer dizer, a fé que eles estavam praticando lá, eles estavam praticando para que beneficiasse gerações, gerações e gerações e mais gerações. Eles conseguiam pela fé enxergar longe, me enxergar, enxergar você. Isso não é forte? Eles não fizeram apenas para aquele momento, para eles não terem, Abraão morreu, a terra ainda não era dele. Isaac também, Jacó também. Mas eles abençoaram os filhos com a certeza
E a Bíblia diz aqui, viram-no de longe e de longe. E bota longe nisso. Eles enxergaram que a fé que eles haviam praticado, a semente que eles haviam plantado, iria atingir gerações e gerações e gerações e gerações. Eles não viram, não fizeram uso da mesma mentalidade de Ezequias. Ai, graças a Deus. No meu tempo vai ter paz e segurança, que se dane as próximas gerações. Não. A terra ainda não é minha, essa promessa não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Eles enxergaram. Que forma incrível de viver. Isso não mexe com você? Isso é incrível. Sabe? Nós devemos orar por nossos filhos, nossos netos, bisnetos, pela 4ª, 5ª geração. Nós precisamos orar para que sejam direcionados. Nós precisamos direcionar no Senhor. Deus nos chamou para isso. Nós precisamos orar pelos cônjuges dos nossos filhos. Nós precisamos, porque nós não podemos deixar passar nada. Não há um dia da minha vida que eu não ore pelos meus descendentes. Deus nos quer comprometidos com as próximas gerações. Deus nos quer comprometidos com as próximas gerações. Você ora pelos seus filhos, pelos seus descendentes, você ora. Você que tem criança pequenininha, você acha que não é importante orar pelo futuro deles? É fundamental. É fundamental. Como é que Deus fez uma aliança com Abraão? Através da circuncisão. A circuncisão é um corte feito no órgão reprodutor masculino, que ainda é feito isso pelos judeus. Aquela era a marca da aliança com Deus. Para que quando aquele homem coabitasse com a sua esposa para procriar, lá na formação daquele novo ser, ele já fosse formado dentro dessa aliança. Quando ele nascia, ao 8º dia, ele era circuncidado. E isso ainda é feito pelos praticantes do judaísmo. Então, nós vimos um compromisso em manter as próximas gerações aliançadas com o Senhor. A Holanda é predominantemente protestante. Até 1960, as igrejas aos domingos estavam lotadas. Lotadas. Agora, se você for na Holanda, as igrejas, as pessoas não vão para as igrejas mais. Elas não vão mais. Elas vão para tirar... Tem uma apresentação aqui, ali, um show. Turistas vão tirar foto. A igreja da Holanda se perdeu em uma geração. E você vê que quando ela se perdeu, vai ver como está a Holanda hoje. Como o pecado abunda naquele lugar. A Escócia é um país protestante. Tem um reformador chamado John Knox, um homem que foi muito importante na formação da igreja. Aquele país teve uma vida com Deus por um tempo. Se as pessoas forem na Escócia hoje, na capital da Escócia, um dos templos que tem uma arquitetura belíssima, incrível, virou bar, que as pessoas vão lá para beber. A arquitetura está lá, mas agora é um bar. E a Inglaterra, de John Wesley, Charles Spurgeon,
todos esses vocês conhecem, porque vocês já devem ter visto livros, especialmente de Charles Spurgeon. Cerca de 4% apenas dos ingleses vão a uma igreja evangélica hoje. As igrejas ou estão vazias, foram vendidos os templos, que foram transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque não cuidaram das próximas gerações. A palavra, ela não foi pregada. O bastão não foi bem passado. Não foi. Eles foram se perdendo. A Holanda, até 1960, as igrejas aos domingos estavam lotadas. Agora ninguém vai na igreja. E quando as pessoas param de buscar Deus, o que acontece? O pecado reina. É onde você vê assim. Não tem mais onde as pessoas descerem. O pecado. Para todo lado. Nós precisamos ter esse entendimento. Põe sua casa em ordem. Dê ordens à sua casa. Dê ordens à sua casa. Você vê que nós percebemos que nossos avós foram mais crentes que nossos pais, e nossos pais mais crentes que nós. E será que nós somos mais crentes que nossos filhos? E nossos filhos, será que vão sobreviver ainda? Eles serão mais crentes que nossos netos? Ou nós vamos continuar passando de tal maneira que os nossos crentes serão mais crentes que nós? E nossos bisnetos mais crentes que nossos netos? Você é um cristão. Como você tem levado o cristianismo para a sua casa? Você tem se posicionado como uma autoridade, você pai, você mãe, porque você é uma autoridade, você é uma liderança, você é uma influência fortíssima, a mais forte. Qual a influência que você tem causado na vida dos seus filhos, dos seus netos? Esse homem, eu tenho uma admiração profunda por ele, que é Samuel. Então, 1 Samuel 12, vamos ler isso aqui. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude. Ele foi levado pela manhã após ser desmamado. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei, ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então ele chegou diante do povo e disse, coisa que nem todo mundo tem condições de fazer, né? Tá, eu estou aqui, eu cheguei aqui criança, e até o dia de hoje,
eu não aceitei suborno, nem propina, não fiz um negócio ilícito, eu não menti, eu não enganei, eu não desviei nada, mas se tem alguém aqui que acha que eu fiz alguma coisa, eu estou pronto para fazer a restituição. Se tem alguém aqui que acha que eu lesei em alguma área, eu estou pronto para fazer a restituição. O povo falou, não tem nada para falar de você. Nada de você não temos. Nós não temos isso para falar de você. Ele falou, então o Senhor é testemunha que eu não causei nenhum mal, nem fui desonesto com vocês, etc. O povo disse, ele é testemunha. Não tem nada de errado com você. Está tudo certo. Só que, eu não li porque eu já tinha muito, eu não separei, porque eu tenho inclusive uma reunião inteira só sobre a vida de Eli e seus filhos. Você pode ir lá, inclusive, buscar essa mensagem. Eli foi sacerdote do Senhor por muitos anos, e os seus filhos também eram sacerdotes. E os filhos de Eli foram altamente corruptos. E Deus falou com Eli sobre isso. E Eli não corrigiu, não tomou providência. E aí o Senhor chegou para Eli e falou assim, você honra mais seus filhos do que a mim. Eu tinha jurado que você e os seus descendentes ministrariam para sempre diante de mim. Mas agora, longe de mim fazer uma coisa dessa. Eu vou honrar quem me honra. Mas quem me despreza, eu vou desprezar. Acabou. E vou dizer uma coisa para você, Eli. Ninguém mais dos seus descendentes vai morrer velho. Vai todo mundo morrer antes da hora. Vai morrer tudo cedo. Acabou, ninguém vai envelhecer daqui para frente. Entre os seus descendentes, ninguém vai envelhecer, vai morrer tudo cedo. Morte precoce. Vão morrer precocemente. Porque você viu o erro, eu falei com você e você não corrigiu. O que aconteceu? Samuel... Você não tem o que falar do Samuel. Porque Eli é que foi o líder de Samuel. Então nós vemos que Eli soube dizer para Samuel o que ele devia fazer. Ou seja, eu sei dizer às pessoas de fora o que elas devem fazer, mas na minha própria casa não. E o próprio Samuel, foi Deus que falou com ele, inclusive, sobre Eli. Então, o próprio Samuel viu toda a devastação da vida de Eli, da família dele, e naturalmente que ele não queria aquilo para ele. Mas, lamentavelmente, nós percebemos que um pouco daquele ranço, da criação dos filhos, ele levou. Uma influência do Eli em relação à criação dos filhos. Porque aqui, em 1 Samuel 8, 1-5, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, segundo Abias. Eles eram líderes em Beersheba. Mas os filhos dele não andavam em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Você vê que eles faziam exatamente o que o pai nunca fez. O pai deles nunca foi ganancioso, nunca aceitou suborno, nunca perverteu a justiça, nunca. Pois eles foram lá e fizeram tudo que o pai nunca tinha feito. Será que o Samuel cuidou muito e tão bem do trabalho, do reino, e deixou passar algo em casa? Será
que a influência de Eli no tocante à criação dos filhos continuou pesando na vida dele, e ele talvez não percebeu que ele estava, de alguma forma, repetindo erros do Eli? Não na proporção do Eli, porque o Senhor nunca tratou com ele em relação aos filhos, então mostra que ele não era omisso em relação aos filhos. Como Eli era omisso, você está entendendo? Eli era omisso. Samuel não parece ser, porque não vemos Deus tratar com ele em relação aos filhos. Mas os filhos fizeram exatamente o que ele nunca fez. Então, às vezes, nós, como Davi foi um grande rei, mas ele não corrigiu os filhos. Ele deixava as coisas. A Bíblia diz, Davi não contrariava filho. Sabe aquele pai que não suporta imaginar do filho ficar chateado com ele? Já está rindo, né? Se meu filho ficar chateado comigo, eu não suporto a ideia. Então ele deixa passar coisas importantes, porque não suporta imaginar a cara feia do filho. O filho aprende a controlar os pais, ou o pai ou a mãe, daquela maneira. Faz birra, ou faz outro, quando já está adolescente, o moço, fecha a cara, não conversa. E o pai e a mãe, ao invés de se posicionarem como a autoridade que são, porque honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e te prolongues teus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe, é um mandamento com promessa. Para que você vá bem, que você seja feliz no casamento, na vida profissional, para que você tenha uma vida linda, uma vida ótima, porque se você não honrar teu pai e tua mãe, você não vai ter uma vida ótima. E para que você viva muito, não morra precocemente. Então, quando você não corrige seu filho, e seu filho não te honra, e você não mostra a ele a necessidade dele te honrar, o que você está fazendo com o seu filho? Você está contribuindo para a derrota dele, e para que ele morra primeiro que você. Que é contra a natureza. É filho que tem que enterrar pai e mãe, não mãe e pai enterrar filho. A gente sabe disso. Todo pai deseja ser enterrado, todo pai e mãe. Nenhum pai, com raras exceções, tem o desejo de enterrar um filho. Mas o curso natural das coisas é, o pai e a mãe têm que morrer primeiro. Só que a Bíblia diz que se o filho não honrar o pai e a mãe, o que vai acontecer? Esse filho vai ser derrotado, vai ser frustrado, vai ser infeliz e ainda vai morrer cedo. Isso é sério. É muito sério. Então, quando eu não corrijo meus filhos, e essa correção começa pequenininho, quando ele começa a aprender a falar, ele já começa a dizer não para você, ele começa a querer te dar tapa, começa a querer morder, e você acha aquilo lindo, só que daqui a pouco, você vai ter que corrigir algo que outro dia você aplaudiu, você incentivou. Daqui a pouco você está vendo as pessoas rejeitarem a sua criança, porque ela é mal criada, porque ela é insuportável, ela é birrenta, e ninguém aguenta filho birrento, nem os próprios pais. A Bíblia manda você beijar o seu filho, amar seu filho, beija, diga eu te amo para ele, mas corrija. A Bíblia manda você dar o castigo, a Bíblia manda você até usar a vara se for necessário. A Bíblia nos ensina o menino e orienta, e instrua acerca do que ele deve fazer. Você tem que orientá-lo para o futuro. Foi a ordem que Deus deu para Ezequias.
dê ordens na sua casa, orienta para o futuro, coloca as coisas no lugar, prepara a sua casa para o futuro. Será que você tem preparado a sua casa para o futuro? Eu vejo crianças que elas é que mandam nos pais, elas fazem o que elas querem. Aí, quando chega na adolescência, batem porta, desrespeitam os pais. Daqui a pouco tem alguns mais graves que até agridem os pais. O pai fala, a mãe fala, é como um risco na água, não serve para nada. Sendo que você, como pai e mãe, vocês foram colocados com uma autoridade máxima ali. E nós precisamos contrariar filhos, sim, os filhos precisam ser contrariados. Uma criança mimada vai ser um adulto infeliz, frustrado, um bobão, que o mundo vai acabar com ele aí fora. Você hoje não corrigiu o seu filho, o mundo vai descer a lenha nele aí fora. Você achando que o mundo vai ter paciência com ele quando ele for bobão lá fora? Não, o mundo não vai ter paciência, o mundo não tem paciência com os bobões, com os mimados, com aqueles que não sabem enfrentar. Você não tem tempo para orientar o seu filho. Daqui a pouco você vai gemer por ver a frustração e o sofrimento dele. Nós precisamos... Quantos eu já ouvi isso? Ele depois vê o que ele vai fazer. Não, a Bíblia diz, você tem que ensinar de pequenininho. É como na aliança que era feito já na formação, na concepção. Então, nós devemos orar. O ideal seria sempre assim, orar para engravidar, passar a gravidez inteira, consagrando o pai e a mãe, ungindo essa barriga, falando com essa criança, consagrando essa criança. Agora ainda, nós seguimos assim, agradeço a Deus, minha família, meus filhos, minhas noras seguiram à risca as orientações. Meus filhos foram para o centro cirúrgico, para o nascimento dos filhos, com azeite na mão, quando tiraram o bebê, que já levaram ali para eles, para a mãe, junto com o pai, a primeira coisa que eles fizeram no centro cirúrgico foi ungir as crianças. Quando trouxeram do berçário, eu estava lá no quarto esperando, a primeira pessoa que pegou no quarto fui eu, com azeite na mão, ungi, levantei e consagrei ao Senhor. Todos os dias, a minha orientação é essa, como eu fiz com os meus filhos, e ainda tive situações. Tem que ungir, levanta. Tem que ungir, seus filhos não vão aprender a orar se eles não verem você orar. Orar para as refeições. Minha netinha, a Maria Cléo, é uma gracinha. A gente vai, acontece, é raro, mas quando vamos a um restaurante, é muito bonitinho de você ver, ela já dá a mãozinha para consagrar o alimento. Então, fechamos os olhos no restaurante e abençoamos o alimento, porque ela é a primeira a puxar a fila. Então, assim... não é um encanto? Eu me sinto assim, eu fico olhando, sabe? Já dou a mão, fecho o olho, estendo a mão, sabe? Eu não tenho preocupação com o que alguém está pensando na mesa que está na mesa do lado. Isso para mim não muda nada. Eu tenho uma fé, e eu tenho orgulho da minha fé, e fico mais orgulhosa de ver ainda meus descendentes tendo orgulho dessa fé, e eu espero que eles continuem tendo orgulho da fé em Jesus Cristo, que não tenham vergonha de Deus, não tenham vergonha da fé. Eles vão para a escola, são ungidos, quando eles chegam, a orientação é sempre essa, ungir novamente e tirar aquela carga da escola, porque é impressionante, eles vão de um jeito, eles voltam de outro. Eles vão de um jeito e voltam de outro. A hora que eles entram, você não tem como, você tem que ungir e tem que tirar aquela carga que veio da escola. E isso é diário, parece cansativo, mas não pode cansar, você não pode descansar, tem que fazer todo dia. Todos os dias que eles chegam, a primeira coisa que eu faço é impor minhas mãos, todas as vezes, não importa... eu vou colocar a minha mão e vou abençoar. Todas as vezes.
Vovó, eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo no nome de Jesus. Então, assim, foi perdido. Hoje as crianças não são ensinadas a dar bênção aos seus avós, não são ensinadas a dar bênção aos pais, porque isso é coisa de gente quadrada, coisa de gente antiga. Só que a bênção, ela é fundamental. Fundamental a bênção. E essa modernidade, é moderno, está isso aí. Gente perdida, se suicidando, jovens se cortando, se drogando, fazendo sexo cada dia mais cedo, bebendo e tendo coma alcoólico, se atirando de janelas de apartamento, adolescentes de 13, 14 anos tomando Rivotril. Mas por quê? Porque não estão buscando a Deus. Não se tem a prática em casa da oração, da unção, oração na hora das refeições, oração ao levantar, oração para sair, oração ao deitar. Não tem. Cadê o culto doméstico? Todo mundo está preocupado em dar o celular, porque o filho não pode passar vergonha no meio dos amigos. Ele tem que ter o celular de última geração, o tablet, o computador, o fone de ouvido, o tênis de marca. Não tem culto doméstico. Ele tem tudo, mas não tem. Tem o celular tal, e não tem uma Bíblia. A Bíblia é cara. Ai, mas cara, a Bíblia é cara. Tem crente que é capaz de dizer que Bíblia é caro. E o mesmo crente que diz que a Bíblia é caro comprar uma Bíblia. A Bíblia é caro, é muito caro. Dá um pulo no shopping, estoura o cartão de crédito. Não é caro. Computador, o celular, eu não sei o quê. Que muitas vezes você não está vendo o que seu filho está vendo, com o que ele está falando, o que ele está fazendo, e a contaminação está entrando. Então, você sai, não é incomum, numa mesa de restaurante, a família se tem pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos, todo mundo com o celular na mão, vendo o Facebook, postando, fazendo não sei o quê, não sei quantas selfies, é só isso que importa. Ninguém conversa, ninguém se fala, ninguém está nem sentindo o gosto da comida, só funciona isso, falando, mensagem, WhatsApp e mais selfie. Responde e posta, cá, estamos aqui, ó, o prato, ó, o beijo, biquinho e não sei o quê, não faça bico, pelo amor de Jesus. Até os 10 a gente permite, depois disso é demais. Pelo amor de Jesus. Não. E se passar dos 40, é uma tragédia. Sabe? É um negócio imperdoável. Sabe? É imperdoável. Eu fico imaginando eu tirando uma selfie fazendo bico. Assim. Não, eu fico imaginando a vergonha alheia que as pessoas vão ter de mim, porque eu fico com vergonha alheia. Você com certeza vive com vergonha alheia. Você olha umas coisas e fala assim, meu pai, que vergonha. Ai, como uma pessoa faz uma coisa dessa? Você morre de vergonha. Você morre de vergonha pela pessoa. Porque você fala, não faz isso com você. A pessoa acaba de acordar com aquela cara inchada e tira a foto. Eu digo, não faça isso com você. Eu não abro essas coisas. De vez em quando um outro me mostra uma coisa. Eu falo, gente, não faz isso. Você está acabando com a sua vida. Não faça isso. Não é mesmo? Não faça. Então, a pessoa, mas é o exemplo. O adolescente vai crescendo nessa direção. A criança. Chega na hora de comer, ele diz, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Quantas vezes eu vejo crianças que estão desnutridas porque elas não comem, e o pai diz, ele não gosta. Ele não gosta. Quem é que criou essa criança? Você. É você que criou. Então, quer dizer, não existe isso, ela não gosta. Você põe no prato e diz, meu amor, você vai comer. Você vai comer. Na minha casa era assim. Eu não gosto. Mamãe não perguntou, mamãe está dizendo que é para papar. Vai papar. Comer direitinho.
Então, o Murilo gostava mais de cenoura e menos de beterraba. O Fer mais de beterraba e menos de cenoura. Então, eu botava mais cenoura para o Murilo e menos beterraba. E mais beterraba para o Fernando e menos cenoura. Mas tem que comer. Tem pai que faz um prato para cada filho. Ele fica lá, a mãe na cozinha, um prato, porque ele só come isso, não come aí, tem que tirar isso, tirar aquilo. Filhinho, ó, está na mesa, come o que tem. Entendeu? E agradeça a Deus por ter. Agradeça a Deus por ter. Nós vamos agradecer a Deus por ter. Coma o que tem e se sinta feliz por ter. Então, assim, porque você é o pai, você é a autoridade, é você que diz. É não, mas vai ficar com raiva de mim. E eu costumo dizer, isso é a pura verdade. O Murilo nunca fez uma birra. O Fer fez uma, dentro das lojas americanas, quando eu era pequeno. Mas foi uma só. Nunca mais. Foi só uma. O Murilo nunca tentou me agredir fisicamente. O Fer tentou uma vez, que ele estava com 4 ou 5 anos. Também foi uma só, nunca mais. O Mu um dia me enfrentou, dizendo que ele não ia fazer, não sei nem o que era, não ia comer. Também foi uma vez só. Uma vez só. Então, assim, o Fer, porque pegou do pai dele, aquela mania de gente que bate porta dentro de casa, sabe? Então, Osmar tinha mania de levantar, gostava, pá! O Fernandinho pegou do pai. E eu disse, você não vai. Eu falei, e ele um dia disse para mim, o pai faz isso. Eu falei, porque eu não fui a mãe dele. Eu não fui a mãe dele. Mas eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. Eu não fui a mãe dele. Mas sou a sua. Então, isso foi o que a mãe dele deu para ele. Mas o que eu estou dando para você é outra coisa. Também não fez mais, não. Não vai bater porta dentro da minha casa. Não vai me desrespeitar. Se você dá um horário, eles têm que te respeitar. Ah, eles não vão gostar. Não tem problema. Você tem que ter um emocional forte e não dar importância para isso. Você é o pai, você é a mãe. Eles são os filhos. Você tem que amar, beijar, abraçar, dizer eu te amo, mas quando você diz não e você botou o pezinho na frente, daqui você não passa. Quando você disser não, daqui você não passa, você não vai passar. Ponha ordem na sua casa. Coloca ordem na sua casa. Passa bem o bastão para as próximas gerações. Passa bem o bastão. O Samuel, nós só temos elogios para o Samuel. Mas alguma coisa foi deixada. E isso trouxe um prejuízo muito grande. Juízes 2:10. Essa foi a geração que nasceu na terra prometida, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Olha a gravidade. Não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Não conhecia o Senhor e o que Deus havia feito por Israel. Espera aí. A geração que entrou na terra prometida não falou de Deus para os filhos e não contou os feitos, as pragas do Egito, o que o Senhor fez, a abertura do Mar Vermelho. Não contou. Aquela geração não contou para a nova geração. Que é você sentar na sala da sua casa ou na mesa para tomar refeição e ler a palavra do Senhor.
Eu tinha o hábito de ler as historinhas bíblicas. Você sabe de onde que eu peguei esse hábito? A minha mãe, o que ela tinha, ela deu. Toda noite a minha mãe contava as histórias bíblicas para nós. E ela tocava violão e cantava os hinos. Eram 100 ovelhas. E ela lá, tocando o violão e cantando para a gente. Ela até hoje ela gosta de cantar, sabe? E ela levanta a voz assim, e ela canta, que ela se empolga, que é uma beleza. E ela cantava para a gente lá, nós éramos pequenininhos. Quando ela começou a nos levar para a igreja, eu tinha 6 anos, os outros eram menores, e ela começou a aprender a violão ali, tocar violão para cantar, e ela cantava para a gente. Eu li as histórias bíblicas para os meus filhos. Meus filhos leem para os meus netos. E é muito interessante, a Maria Cléo não dorme se os pais não lerem para ela. Toda noite ela lembra os pais. Ela lembra da historinha que tem que contar. Então precisa ter culto doméstico, precisa ter, o culto doméstico é aquele momento que você reúne, onde você fala de tudo que Deus, você tem que contar para os seus filhos, seus testemunhos, tudo que Deus fez, tem que contar, mostrar na palavra de Deus, porque quando essa geração morreu, a nova geração não conhecia, e ainda que você diga assim, mas eu não tenho filho, você é responsável. É a pessoa que trabalha com você, é o seu sobrinho, é uma criança que você conhece, alguém, você é responsável de passar a boa imagem e o bom exemplo e a boa mensagem de Jesus Cristo. Todos nós somos responsáveis. Em Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim, ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Vamos juntos, ensine-as. Com persistência. 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 A seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado, em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Você está ouvindo, você está em casa sentado, não é com a televisão ligada. Hora de tomar refeição, não pode ter televisão ligada, nem celular na mesa, nem computador. É hora da família agradecer a Deus e falar das coisas do Senhor. Tem que se abrir a Bíblia em casa. Bispa, agora é tarde. Meus filhos eu não fiz isso quando eles eram pequenos, mas eles moram na sua casa? Moram. Dependem de você financeiramente? Sim. Então, quem é que manda? Quem paga as contas manda. Quem paga as contas manda. Então é o seguinte, nós vamos tomar refeições, nós vamos falar a palavra, nós vamos orar. Aí se eles não querem, vai entrando, a palavra vai entrando. À medida que você vai orando, a palavra vai entrando. Ela vai entrar. Eles não aprenderam a obedecer? Não aprenderam? É hora de você começar a ensinar a obedecer. Além da oração, o dizer, venha cá, vamos orar. Educado, amoroso, mas firme. Não tem uma segunda opção. Tem uma opção. Nós vamos nos reunir, nós vamos fazer o que nós falhamos lá atrás. Os pais precisam ser sinceros. Eu falhei nesse ponto. Mas eu estou disposto a não falhar mais, eu quero consertar. Amarre-as como um sinal nos braços, braço quer dizer o que você for fazer. E prenda-as na testa, tem que encucar. Tem uma versão que diz, encucarás os seus filhos.
é colocar na cuca, colocar na cabeça deles. Tem que prender aqui na testa, colocar na cabeça deles. Escrevas nos batentes e das portas de sua casa e em seus portões. Todo mundo tem que saber que essa casa é de crente. Pelo bom exemplo, pelo testemunho, que o teu vizinho ouça você orar, ouça as canções. Nós precisamos formar bem os nossos, essa próxima geração, os descendentes. Meu Deus, eu tenho tantos planos para os meus, eu espero que o Senhor ainda levante um novo Billy Graham na minha casa, sabe, uma Darlene do Hillsong, meu pai, que seja uma das minhas netas, ou todos eles, que o Senhor levante um Osborne maravilhoso, uma Daisy Osborne maravilhosa, dentro da minha casa, sabe, pessoas que foram incríveis no mundo, fizeram história. Senhor, Billy Graham marcou o século XX. Osborne ganhou tantas pessoas, tantas almas. As músicas da Darlene. Nós temos que ter planos altos para os nossos filhos espirituais. Espirituais. Que sejam músicos maravilhosos na casa do Senhor, cantores que realizem coisas grandes, que tenham talentos maravilhosos. Ainda aqueles que têm o seu trabalho lá, mas que tenham o Senhor como tudo, e que o Senhor esteja no centro da vida, que o objetivo maior da vida seja esse: amar o Senhor, servir ao Senhor de todo o coração. Que nossos filhos, nossos descendentes, as próximas gerações tenham desejo pelas coisas de Deus, que o seu vizinho possa ver Deus através da unção, do bom testemunho, porque está preso aos batentes da sua casa, dos seus portões. No Salmo 44, 1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias. Ó Deus, nós ouvimos e com os nossos ouvidos os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Nós temos que contar aos nossos filhos a glória de Deus. Nós precisamos ensiná-los a depender de Deus, para serem bons alunos, para tirarem boas notas. Vamos orar, e você vai tirar uma boa nota nessa prova. Vamos orar, e você vai conseguir isso. Vamos orar. Nossos filhos precisam ser ensinados a orar em todo tempo, em todo tempo. Você precisa estar junto. Alguns pais nem sabem o que os filhos estão fazendo. Você está aqui na igreja, você tem certeza do que estão fazendo agora? Se eles não vieram para a igreja, o que eles estão vendo na TV, o que eles estão vendo no celular, com quem eles estão falando, o que estão vendo no computador. Alguns pais não sabem nem quem são os amigos dos filhos, para onde eles estão, o que estão fazendo. Dizem: eu vou para a casa da minha amiga, nem tem certeza se é isso mesmo. Não estão vendo, não estão acompanhando. Eu tenho que trabalhar, dá trabalho demais. Ei. Isso não é muito diferente do Ezequias. Graças a Deus não vai ser no meu tempo. Ele recebeu uma mensagem, o Senhor entregou de uma devastação, e ele disse: boa essa palavra, que não vai acontecer comigo, né? Vai acontecer com os meus descendentes. Quer dizer, eu só olho para mim, e dá muito trabalho criar filho, dá muito trabalho isso, mas eu tive filho. Ele precisa de mim. Se você não orientar, o mundo vai orientar, um colega desajuizado vai orientar, que também não tem juízo, porque o pai não tem juízo, a mãe não tem juízo, ninguém tem juízo, e ele vai sofrer essa influência. Nós precisamos ser
ser pais ajuizados e todo dia instruirmos os nossos filhos a serem ajuizados também. Principalmente com exemplo. E observando. E não deixando passar. Porque às vezes você vê uma coisa e, deixa passar, não vou, não deixa passar. Isso é uma coisa que eu aprendi cedo na vida. Não deixa passar, corrija agora, fala agora, senta, fala. Às vezes eles não querem ouvir, mas fala. Meu filho, porque vai entrando. E um dia, quando ele estiver vivendo as experiências dele, ele vai lembrar, meu pai me falava isso, minha mãe me falava isso. Não foi falta do meu pai me falar. Alguns filhos dizem assim, eu queria tanto, eu já atendi muitos que disseram, eu queria tanto que meu pai tivesse me ensinado isso, minha mãe tivesse falado isso comigo. Eu tenho gente na família mesmo que diz que sentia falta da mãe colocar limite. E a mãe não colocava limite. Limite é prova de amor. Todo ser humano, acredite no que estou dizendo, isso é comprovado. As crianças precisam de limites e elas amam, porque é prova de amor. O pai está preocupado. Ele pode até dizer que ele não gostou daquele não, mas aquele não vai fazer uma diferença danada ao longo da vida dele. Salmo 78, 3-7. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Então, o que a minha mãe me contou sobre Jesus, eu não escondi dos meus filhos. E não estou escondendo dos meus netos. E espero que meus filhos façam os mesmos com os filhos, com os netos, com os bisnetos e por aí vai. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. Normalmente, se a gente perguntar agora para as crianças, qual é o seu super-herói? Vai ser uma ou outra que vai dizer Jesus Cristo. A maioria não tem Jesus Cristo como seu grande herói. A maioria. Até hoje nem orar o Pai Nosso. Nem o Pai Nosso foi ensinada. Porque os pais não têm esse tempo. Já aconteceu das tias darem um trabalho para as crianças levarem para casa e os pais não apoiaram nada. Nada. Os pais não apoiam. Você vê que os próprios pais dão os filhos fazem essa leitura nos pais. Eu não preciso valorizar as coisas espirituais. Meus pais não valorizam as coisas espirituais. É difícil o dia que eu não chego após a reunião, eu subo, meus netinhos, ou já subiram, estão subindo. Eles estão cheios de desenhos de coisas que as tias deram. E vêm trazer para me mostrar. E eu mostro para eles a minha felicidade em ver, eu os elogio, parabenizo, que coisa linda, a vovó vai guardar. Tanto que tem um monte de coisa que eles me dão, a geladeira já não tem mais onde colocar, eu vou colocando tudo lá, para mostrar o quanto tem valor todas essas coisas. Estão lá. Como eu disse, eu gosto de imã de geladeira, então eu vou colocando, vai colocando. Olha aqui, isso aqui, isso aqui. A Jéssica Maria tem mania de guardar tudo do João, ela guarda tudo para mostrar, isso aqui foi o desenho, foi o trabalho tal. Eles sobem da aula de música com a Larissa, e a Larissa dá uns trabalhos muito bem feitinhos para eles, e eles trazem então lá as coisinhas, e vem mostrar para a gente, e é maravilhoso, e você vê que eles se sentem felizes, eles estão felizes.
porque eles estavam ali envolvidos com as coisas de Deus, e agora os pais estão mostrando o quanto aquilo tem valor. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou os nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte, que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. Vamos juntos. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Isso não é forte? Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Nós precisamos contar e não deixar nossos filhos esquecerem de Deus. Eles precisam aprender a amar a Deus, as próximas gerações, ainda os que vão nascer. E para fechar, 2 Pedro 1:12-15, por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Se bem que vocês já sabem. Você já ouviu isso? Não vou falar de novo, ele já sabe. O que é que Pedro está falando? Ele aqui diz, eu estou prestes a morrer, eu sei que eu vou morrer, já está chegando a minha hora, mas eu terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considere importante, enquanto estiver nesse tabernáculo, deste corpo, enquanto eu estiver vivo, estiver aqui, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Ele está falando do corpo. Como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Quer dizer, Ele já me revelou que eu vou morrer. Está chegando a minha hora. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Eu estou lembrando, mesmo sabendo que eu já falei isso antes, mas eu vou relembrar, para mim não é cansativo, eu vou continuar falando, e está chegando a minha hora, eu vou partir, mas eu sei que mesmo depois da minha partida, vocês serão capazes de lembrar dessas coisas, porque eu falei. Então, mesmo depois que Jesus já tiver nos chamado, os pais, nossos filhos saibam muito bem o que fazer, porque eles aprenderam, e saibam ensinar os descendentes, saibam ensinar as próximas gerações, porque eles aprenderam, porque você não teve preguiça de falar, de lembrar. Vamos falar, vamos orar, vamos orar, venha cá, vamos ler a palavra. Deixa eu contar essa história para você, deixa eu contar o que Jesus fez comigo lá atrás, deixa eu contar como é que o Senhor te curou, deixa eu contar como é que o Senhor nos deu esse imóvel, deixa eu contar como é que Ele me deu esse emprego, deixa eu contar para você, sabe aquela dor que eu tinha aqui? Deixa a mamãe contar para você, deixa o papai contar, como é que o Senhor me curou daquela situação, eu contar para você, como é que eu saí daquela situação, aquela outra, deixa eu contar para você, vem cá, eu quero contar os feitos do Senhor. Refresca a memória. Insista, ainda que, mãe, eu já ouvi essa história, não, mas vou contar de novo. O Espírito Santo está insistindo comigo, vou contar de novo para você. Eu vou contar novamente para você. Você precisa ouvir essa história hoje. Você precisa ouvir. Deixa eu contar uma coisa para você. A minha mãe, quando ela aparecia com a Bíblia, diante do meu Deus nesse altar sagrado, eu tinha uma sensação tão ruim. Eu tinha medo da minha mãe falar que ia pegar a Bíblia. Parece que eu estou até floreando a história, mas eu estou contando assim, lá do fundo do meu coração. Eu tinha uma sensação assim, que eu não sei explicar. Me fazia mal, era cansativo. Meu pai, não, às vezes eu falava, não, mãe, não precisa não. Não precisa, fala aí o que você tem que falar, não precisa não. Não, vou pegar a Bíblia. Pegava a Bíblia, sentava. E ela começava, porque o Senhor, o arrebatamento da igreja vai acontecer, vocês precisam ter certeza da salvação, você tem certeza da sua salvação?
Não. Então, Jesus está voltando, não sei o quê, porque a Bíblia diz assim, e ela ia lendo. Botava o óculos, ia lendo. Parecia que não estava entrando nada. A gente era obrigado a ficar ali, porque não tinha saída, tinha que respeitar, era ensinado a respeitar os pais. Então, ouvia. Você está entendendo? Tá, mãe, já entendi, tá bom, não, eu sei, e tal. Não, Jesus está voltando, mas você acabou de falar que Jesus está voltando. Então, mas eu estou falando, Jesus está voltando, não sei o quê, você precisa, não sei o quê. Então, parecia, meu pai. Só que, eu vou dizer do fundo da minha alma, bendita Dona Dirce, bem-aventurada Dona Dirce, que não olhou para a cara feia dos filhos, ou muitas vezes o jeito de desdém, aquela cara de quem não está nem aí, e insistiu. Eu fiz isso com meus filhos. Eu lembro que quando eu fui para a chácara e peguei aquele livro, A Revelação do Inferno, passei 3 dias lendo seguido o livro para eles. Só parava quando eu percebi que estava querendo cochilar a corda, vai lavar o rosto e vamos terminar o livro. E ainda vou fazer isso com os meus netos. A Revelação do Inferno. O livro da Revelação do Inferno. E eu lia para os filhos. E o Fernandinho queria começar a dormir a corda, vai lavar o rosto, então, vamos continuar. E eu li, fui com esse intuito, vocês não vão para o rio, vocês não vão correr, vocês não vão fazer nada, vocês vão ouvir a leitura do livro da Revelação do Inferno. Então, às vezes, parece que você está fazendo algo, não está entrando, não é? Tem aqueles que não tem visão nenhuma, dizer, isso vai traumatizar. Traumatizar é o que o mundo passa. São essas ideologias e essas coisas bizarras que você vê aí. É isso aí, a destruição está aí. Quando você insiste e faz um alicerce forte, e não desanima, lê, fala, conta, ora. Sabe? Às vezes às vezes nós vamos orar, o João não quer fechar o olho, às vezes acontece dele não querer estender a mão. Os pais não abrem mão. Fecha os olhos e tenha reverência no momento da oração. Reverência na hora da oração. Agora mesmo nós vamos orar para a refeição. Reverência na hora da oração. É momento, estamos orando, daqui a pouco volta a brincar. Agora é reverência, tem que ter reverência. Tem que ter respeito, tem que ensinar a reverenciar a Deus. Então, assim, e fazendo tudo isso, ainda você vê situações, você vive situações, eu vivi situações, todos nós vivemos. Imagina se você deixar. O mundo é muito sedutor, um pouco no mundo, o mundo tira tudo que é bom da gente. Sai daqui decidido a passar a mensagem de Jesus, a passar bem o bastão para as próximas gerações. Passe bem o bastão. Tome uma decisão. Deus está dizendo, coloca ordem na sua casa. Põe ordem na sua casa. Dá ordem acerca do futuro. Jesus está voltando. Organiza, tema Deus, olha para Cristo. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. E se comprometa com o Espírito Santo. Se comprometa com Ele. Como você vai viver de agora em diante? Como você vai conduzir sua vida de agora em diante? Como você vai viver ao sair daqui? Se comprometa com Ele. Se comprometa com Deus. Se comprometa altamente com o Senhor.
É momento de você se comprometer com Ele. Seus filhos, seus netos, bisnetos, todas as próximas gerações, lembrar que Abraão nos viu. Aleluia. Então eu tenho que estar aqui, estar vendo lá, tão distante. Estar plantando a melhor semente que eu puder, fazer tudo que eu puder agora, para que eu possa finalizar meus dias segura de que a minha missão, eu fui chamada para algo, e aquilo que Ele me chamou para fazer, eu fiz. Cada um foi chamado para algo. Passa do teu sangue sobre o teu povo, que essa palavra tenha entrado de forma transformadora, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou, e que o Senhor dê mais revelações a cada um, que cada um possa se aprofundar ainda mais no que ouviu, abrir o leque, ampliar, e bem mais longe, que todos, Senhor, sejam cheios da Tua presença, e de uma visão poderosa, para a vida, para o futuro, que cada um se comprometa totalmente, com as próximas gerações, que essa pessoa decida passar bem o bastão. Que ela possa observar qual o bom ou o mal, não sei, testemunho, qual tem sido a mensagem dela, qual a leitura que os filhos têm feito. Qual a leitura? Que ela possa observar já o que já entrou, o que está impregnado nos filhos. E orar, e buscar, e direcionar, e insistir. E conduzir. Eu oro, Senhor, para que cada um entenda direitinho. Tem entendido. É preciso colocar ordem em casa. É necessário colocar ordem em casa. Receba você agora essa palavra. Ponha sua casa em ordem. Em todas as áreas e formas que você sabe, põe sua casa em ordem. Foi a única coisa que Deus falou para Ezequias. E ele deixou essa parte passar. E ele teve um filho. Depois de que Deus tinha dado essa direção para ele. E foi uma tragédia. Espírito Santo, eu não tenho como ir além disso, mas o Senhor pode vestir cada um dessa mensagem e transformar. Que nenhuma pessoa saia indiferente ao que ouviu, mas que decisões já tenham sido tomadas aqui. Que um posicionamento firme já tenha sido tomado, meu Deus, que ela tenha já se posicionado internamente aqui. Que ela já saia muito bem, consciente e decidida a fazer o que é preciso, consciente do que é preciso. Cubra todos com teu sangue, restaura as famílias, os casamentos, restaura os lares, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos descendentes, cuida das próximas gerações, nos ajuda a passar direito o bastão. Nos ajuda a contar os seus feitos, nos ajuda a ensinar, nos ajuda, meu Deus, que nenhum se canse, que nenhum se entregue, que nenhum se afadigue, mas que continue insistindo, falando diariamente, como está escrito, como nós lemos, diariamente, não é uma vez por semana, é diariamente, que seja investido na vida espiritual dos filhos, meu Pai. Eu oro para que esse pai entenda que ele pode dar tudo para esse filho, mas se ele não passar a fé,
ter estudado na melhor faculdade, ter recebido herança. Ele pode ter vindo com privilégios e uma beleza e uma inteligência. Ainda ele pode ser uma pessoa infeliz e fracassada. Porque casamento, a pessoa pode casar e não é sinônimo de felicidade nem de permanência. Ela pode se formar e não é sinônimo de sucesso. Ela pode receber uma herança e daqui a pouco não ter nada. A gente sabe, meu pai, que a coisa mais importante que um pai dá a uma criança não é o nome, não é um enxoval, não é o berço que compra, não é a maternidade que vai dar à luz, não é nada disso, é a fé no Senhor, meu pai. Nós sabemos que o que o pai dá, um pai e uma mãe dá para o filho, não é a melhor escola, o melhor estudo, o melhor celular, a melhor casa, o melhor carro, mas a fé e bons exemplos, Senhor amado. Nós sabemos que o que nós oferecemos de melhor é a fé no Senhor, porque uma pessoa pode ter tudo e não ter nada, e pode não ter nada, com o Senhor ela pode vir a ter tudo, meu pai, tudo. E nós temos exemplos da tua palavra, vários exemplos de pessoas que tinham tudo e fracassaram, e as que não tinham nada e foram bem-sucedidas porque dependeram do Senhor. Dependeram do Senhor. O Senhor, servir o Senhor, a fé no Senhor é a chave que abre portas, é o caminho para o sucesso, da realização. Quando um filho é ensinado a temer o Senhor e ele passa a temer o Senhor, nós sabemos que o fim dele, a vida dele, o fim será glorioso. Nós sabemos que quando a gente ensina sobre o Senhor para um filho, ele pode até não querer agora, mas quando envelhecer não vai se desviar, ele vai saber o caminho, ele sempre vai saber que caminho tomar. Oh, meu Pai, eu oro, meu Senhor amado, para que cada pai possa colocar na cabeça desses filhos a fé no Senhor, o temor ao Senhor. Igual tem tantas religiões que investem pesado na formação dos seus filhos e não vemos essa mesma força pelos pais cristãos. Nós, os cristãos, os evangélicos, nós precisamos disso. Eu oro para que isso seja despertado, Senhor, para que pais estejam determinados a conduzirem bem os filhos para o caminho da verdade. Eu oro para que cada pai saia daqui determinado a viver com um propósito que foi determinado pelo Senhor, de encaminhar bem essas próximas gerações. Se esse homem tem um filho, essa mulher tem um filho, então ele tem esse propósito de vida, de encaminhar bem essa geração. Encaminhando bem, às vezes nós nem imaginamos. A minha mãe, obrigada por isso, Jesus, obrigada pela minha mãe, obrigada, obrigada pela fé, obrigada por tudo. Eu tenho que lembrar você que a minha mãe me contagiou e eu tenho contagiado milhares. Então você hoje contagia aquele garoto, aquela garota, amanhã ele vai contagiar milhares. Milhares. Meu pai recebeu heranças, foi um homem bonito, ele não recebeu uma herança, ele recebeu heranças. Piloto de avião, seu próprio avião, mas ele não tinha Deus, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então assim, se meus avós tivessem dado Cristo para o meu pai, ele teria tido uma vida diferente. Então a gente precisa passar Cristo para os nossos filhos. Seu filho, sua filha precisa de Jesus Cristo. É disso que os seus filhos precisam. Precisam de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos e agradeço demais por essa reunião, Senhor. Eu te amo,
eu peço que possamos viver como nos chamou para vivermos. Obrigada, amém. Amém, amém.